Olá, meus amados irmãos, é um prazer, um privilégio mais uma vez em trazer mais um estudo da Palavra de Deus para todos os irmãos. Então, nesse momento de adversidade, nós vamos falar hoje sobre como adorar e louvar a Deus de forma correta. Então, nós, como filhos de Deus, o que é que nós precisamos saber em relação à adoração e o louvor a Deus? Nós sabemos que estamos aqui neste mundo com este propósito de louvar e adorar a Deus. Então, lá no livro de Isaías, vai nos mostrar que Deus criou o homem com um propósito, criou o homem para a sua glória. E nós, como seus filhos, nós devemos viver para adorá-lo. Então, o meu propósito aqui nesta noite é mostrar que o verdadeiro crente, ele adora a Deus, ele louva a Deus de forma correta e com prazer. Então vamos ver o que a Bíblia nos ensina a respeito da adoração e louvor a Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é que só Deus é digno de nossa adoração e de nosso louvor. E eu quero mostrar alguns exemplos bíblicos para os irmãos, Porque a Bíblia ela tem autoridade e é a Bíblia que nós devemos seguir. Nós temos o primeiro exemplo de Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 20, versículos de 1 a 4. Eu vou ler para os irmãos, que diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então nós temos aqui Moisés aconselhando o povo de Deus que não devemos adorar outra coisa a não ser somente Deus, porque só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Nós não devemos adorar nem imagem de escultura, nós não devemos orar coisas materiais, porque Deus está acima de tudo e de todos. E só a Ele é que nós devemos realmente adorar, como Moisés está aqui ensinando ao povo de Israel. Temos também um exemplo no Novo Testamento, onde o próprio Senhor Jesus Cristo, no momento em que ele estava sendo tentado por Satanás, e ele manda Jesus pular de cima do pináculo, mas Jesus disse: Não tentará o Senhor teu Deus, somente a Deus adorarás, somente a Ele servirás. Então, é desta forma que nós devemos seguir tanto o exemplo de Moisés, ensinando ao povo judeu, como o exemplo de Jesus Cristo, mostrando para que nós possamos adorar realmente somente a Deus. E por último, nós temos ainda João mostrando já no futuro, lá em Apocalipse, no capítulo 4 e no versículo 11, que lá diz o seguinte: que somente tu és digno de receber honra, glória e poder, pois tu és o Criador de todas as coisas. Então, irmãos, é este Deus grandioso que nós devemos realmente adorá-lo e de forma correta. Então, tendo dito isto, irmãos, quero que vocês aprendam comigo também agora outra coisa interessante. Como é que adoramos a Deus? Como é que nós devemos adorar a Deus? Nós adoramos a Deus quando reconhecemos o seu valor, como fez também Jó. Jó deu um grande exemplo. Os irmãos lembram daquela conversa que Satanás teve com Deus? Deus pergunta: de onde vens a rodear a terra? E ele diz: observaste o meu servo Jó, homem íntegro e justo e temente a Deus. E Satanás vai dizer que Jó só é justo e temente porque o Senhor o cobriu de bens materiais. Então Deus permite que Satanás tire os seus bens, toque até mesmo na sua carne. Mas no final nós vamos ver que Jó, ele rasgou as suas vestes e ele em nenhum momento desonrou a Deus e honrou a Deus. É tanto que no final de sua vida, Jó vai dizer: Senhor, eu te conhecia apenas de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem. Então nós temos aí o exemplo no Antigo Testamento, temos no Novo Testamento e temos aqui João já no futuro dizendo também que nós devemos adorar a Deus. Lá, como diz em Apocalipse, no capítulo 4 e versículo 11. Outra coisa interessante, como é que adoramos a Deus? Quando amamos a Deus por quem Ele é. E lá em Mateus, no capítulo 22, do 34 em diante, eu quero compartilhar também com vocês esse texto, Mateus 22, de 34 a 39. Diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos aqui o apóstolo São Mateus, né, incentivando nós a adorarmos a Deus, né, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o seu valor. Vimos o que Jó falou, e aqui nós devemos adorar a Deus amando por quem Ele é. Aí diz: o Senhor é o nosso Deus, então Ele é grandioso e por isso nós devemos adorá-lo. E por último, nós devemos, como é que adoramos a Deus? Quando nos dedicamos na sua obra. O que é que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 12:1? Apresenteis os vossos corpos, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando nós nos dedicamos na obra de Deus, nós estamos adorando a Deus de forma correta. Estamos usando os nossos talentos, né, para fazer a obra de Deus de forma correta. Isso é adorar a Deus. No versículo que tem lá em Mateus 6:24, diz que nós não devemos servir de nenhuma forma a dois senhores. Porque eu sei que nenhum crente, nenhum filho de Deus quer agradar o seu adversário, que é Satanás. Ele quer servir somente a Deus. E se a gente não agir de forma correta, como a Bíblia nos ensina, nós não vamos estar adorando a Deus corretamente. Então, essa é a forma correta de adorar a Deus. Então vamos ver agora, irmãos, aonde e quando devemos adorar a Deus. Onde você pode adorar a Deus? Até quando você deve adorar a Deus? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Lá em João, no capítulo 4, nos versículos 21 a 24, nós temos a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ela dizendo a Jesus: olha, nós adoramos a Deus neste monte, vocês dizem que é em Jerusalém. Onde é o lugar correto de adorar a Deus, né? E Jesus vai dizer que já chegou a hora, né, que o verdadeiro adorador, ele adora ao Pai em espírito e em verdade. Então a forma correta de adorar a Deus é em espírito e em verdade. E é em qualquer lugar, ou seja, onde você estiver. Porque a partir do momento que você se converteu, fez a sua decisão diante de Deus, o Espírito Santo passou a habitar em você. E você agora é o templo do Espírito Santo. Então, adore a Deus onde você estiver. Testemunhe de sua vida para as pessoas que ainda não fizeram a sua decisão. E veja onde você está levando o Espírito Santo, porque ele habita em você, ele faz morada em você. Você agora é o templo do Espírito Santo. Deus não habita mais em prédios, né? Em coisas feitas por mãos humanas, mas ele habita em você. E essa adoração, irmãos, ela tem que ser atemporal, ou seja, para sempre. Você não vai adorar a Deus apenas por um momento, deixar de adorar, depois começar de novo. A Bíblia diz que nós vamos adorar a Deus
em todos os momentos de nossas vidas, porque Deus, Ele é um Deus eterno. Nós vemos aqui que os irmãos adoraram no passado, nós estamos adorando no presente e vamos continuar adorando a Deus no futuro, quando nós estivermos com Ele no céu, quando Ele vier nos buscar para a sua glória, nós vamos lá continuar adorando a Deus. Então a adoração a Deus, ela é atemporal e em todos os lugares. Continuando aqui, irmãos, nós precisamos também entender o que nós devemos saber em relação à adoração, é que o que se requer de um verdadeiro adorador. Nós vamos mostrar o que a Bíblia nos ensina, o que se requer de um verdadeiro adorador, ou seja, de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro crente. Primeira coisa é que ele abandone os pecados que existem na sua vida. Lá em 1 João 2, capítulo 15 a 16, vai dizer que não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, ninguém que ama a Deus, ele pode estar envolvido com o mundo, porque Deus jamais vai aceitar uma adoração de uma pessoa que está vivendo em pecado. Nós somos pecadores, mas nós não podemos viver na prática do pecado. E ainda no versículo 16 vai dizer que o desejo de ter as coisas do mundo não vem de Deus, mas do seu próprio desejo. Então nós não precisamos culpar nem Satanás, mas nós devemos ter cuidado com o nosso eu, né? Com o nosso desejo. E se nós não cuidarmos dessas coisas, não tem como nós adorar a Deus de forma correta. Então, o que se requer de um verdadeiro adorador é que ele realmente abandone os seus pecados e que ele renove a sua mente, né, como diz lá em Romanos 2:2. Tenha uma mente renovada, ou seja, para melhor. Eu quero compartilhar com vocês um versículo que diz aqui em 2 Coríntios 6:14, que diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, do Espírito, aperfeiçoado a santificação no temor de Deus. Então nós temos aqui esse texto que nos deixa com muita clareza que nós devemos, irmãos, de todas as formas, abandonar qualquer tipo de pecado para adorar a Deus de forma correta. Só é assim que Deus aceita a nossa adoração. Então, o que se requer de um verdadeiro adorador? Que ele abandone o seu pecado. Segunda coisa, que ele seja submisso e obediente. A quem? Primeiramente a Deus, né? Lá em Deuteronômio, no capítulo 10, versículos de 12 a 13, vai falar, Moisés vai dizer ao povo: olha, vocês vão entrar na terra prometida, mas eu quero que vocês sejam obedientes, né? O que eu estou aqui relatando para vocês, que eu vou relatar para vocês agora. Vocês me obedeçam e vocês vão ser bem-sucedidos na sua vida. Nós devemos realmente ser obedientes à palavra de Deus e também submissos para o nosso bem. Segunda coisa é que nós devemos obedecer a Deus e também a sua palavra, a palavra de Deus. Lá em João 14:15, o que é que Jesus Cristo vai dizer?
olha, vocês são meus amigos se obedecer os meus mandamentos. Se vocês guardar os meus mandamentos, né? Se vocês fizerem o que eu vos mando. Então vemos que a gente só vai adorar a Deus de forma correta, e o que se requer de um verdadeiro adorador é que ele seja realmente obediente à palavra de Deus. E gostaria de compartilhar ainda com vocês um versículo em Deuteronômio, no capítulo 6, vou ler para vocês, versículos 1 e 2, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então nós temos aqui Moisés dando estas ordens aos filhos de Deus, né, ao povo de Israel, antes de entrar na terra prometida. Então, quando a gente é obediente, a gente vai obter sucesso nas nossas vidas. Já se a gente for desobediente, nós vamos colher coisas indesejáveis. Então, o que se requer de um verdadeiro adorador é que ele abandone o seu pecado, é que ele seja obediente a Deus e também à sua palavra. Terceiro lugar que se requer de um verdadeiro adorador é que ele adore de forma sacrificial. Nós temos o exemplo de Davi, lá em 2 Samuel 24 a 25. Vou ler para vocês, para compartilhar com os irmãos, esse texto. Diz assim: porém o rei disse a Araúna, não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Então nós temos aqui o exemplo que Davi nos mostra, né? Ele não quis receber aquele pedaço de terra gratuitamente para construir um holocausto, né? Para oferecer sacrifício ao Senhor. Então Davi, ele quis pagar. Então ele sacrificou ali de forma correta. Temos também o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? O exemplo que é bem claro lá em Daniel 3, de 16 a 18, né? Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele sacrificou as suas próprias vidas, né? Entrando naquela fornalha de fogo. Vemos que o rei mandou ele se ajoelhar diante da estátua, e ele, o que é que ele disse? Ó rei, se quiser nos matar, nos mate. Se o Senhor quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas nós não vamos de nenhuma forma nos ajoelhar diante dessa estátua. Então vemos que aqueles homens, eles sacrificaram as suas próprias vidas para adorar a Deus. E Deus honrou aqueles homens. E a partir daquele momento em diante, o rei mandou que todos servissem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Temos vários outros exemplos de Daniel e muitos outros que eu não vou citar aqui, mas nós devemos adorar a Deus, irmãos, de forma sacrificial. E outra coisa interessante, o que se requer de um verdadeiro adorador é que ele tema ao Senhor com reverência e respeito. Então, quando a gente chega para adorar a Deus na igreja, em qualquer lugar, em qualquer repartição, nós devemos adorar a Deus com reverência, com respeito, pela sua grandeza, por quem Ele é. Lá em Êxodo 20 e 20, nós vamos fazer essa leitura também para mostrar para vocês. Diz o seguinte: e disse Moisés ao povo: não temais,
Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então nós devemos adorar a Deus de forma temente a Deus, de forma respeitosa a Deus. Jamais devemos adorar a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, mas nós devemos adorar com reverência. E temos ainda vários outros versículos, né? Em Deuteronômio, que eu não vou ler, vou só citar para vocês. No Salmo 22, 23, vai dizer que nós devemos adorar de forma reverencial. Então, e por último, irmãos, quero mostrar para vocês o que se requer de um verdadeiro adorador, é que ele tenha tempo para Deus. E isto é importante, por isso que eu quero compartilhar também com vocês mais um texto da palavra de Deus, em Lucas 10 e 38, que diz o seguinte, até o versículo 42, os irmãos vão ver nesse texto, não vou ler, mas lá fala da história de Maria e Marta, né? Onde Marta estava trabalhando, enquanto Maria estava escutando o Senhor Jesus Cristo, falando da palavra de Deus, e Marta reclama, e Jesus vai dizer, olha Marta, Maria escolheu a melhor parte. Aqui nós temos uma grande lição, o que se requer de um verdadeiro adorador, que nós tenhamos tempo para Ele. Nós vemos que Marta não tinha tempo para Jesus, ela estava envolvida com seus afazeres, enquanto Maria, ela tirou o tempo para Jesus. Então muitas vezes acontece isso em nossas vidas, nós estamos ocupados com coisas que muitas vezes que não agrada a Deus, com coisas que muitas vezes é o mundo que nos oferece, e nós não temos tempo para Deus. Tem um ditado que é um ditado muito bom que diz o seguinte, que quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Então o que se requer de um verdadeiro adorador é que ele realmente tenha tempo para Deus. Então esta é a forma correta de adorar a Deus, é tirar um tempo para adorar do tempo que Deus te dá. Ele te dá 24 horas por dia, então tire pelo menos 10% desse tempo para adorá-lo de forma correta. Então, por último, irmãos, para encerrar, nós vamos ver o que devemos saber, que nós devemos saber que louvar a Deus é exaltar e glorificar a Deus com nossos lábios. Lá no Salmo 150, os irmãos já sabem lá, né, diz assim, todo ser que respira sobre a terra, louve ao Senhor. Então, todos nós somos seres criados por Deus, nem todos filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, mas a Bíblia aqui inclui tudo, né? Todo ser que respira sobre a terra, louve ao Senhor. Então nós devemos louvar a Deus com os nossos lábios, e não apenas com os nossos lábios, né? Nós devemos louvar e exaltar a Deus também com as nossas ações, com as nossas atitudes. Nós temos lá um versículo que é bem interessante, em Colossenses 3, e o versículo 17, que eu vou ler para vocês, que diz o seguinte, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que a gente for fazer na nossa vida, nós devemos fazer para adorar a Deus, para glorificar a Deus. A Bíblia aqui diz tudo. Então nós devemos ter cuidado com o nosso testemunho. Nós, como filhos de Deus, devemos ter um estilo de vida diferente. E nós devemos ter cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações. Será que o que eu estou realizando hoje na minha vida, estou fazendo para glorificar a Deus, para adorar a Deus? Então vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele vai mostrar para os irmãos da igreja de Colossos. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o para a glória de Deus. Então nós vamos concluir, irmãos, dizendo que o verdadeiro adorador não vive na prática do pecado. Pelo contrário, ele tem uma vida exemplar com o propósito de exaltar e glorificar a Deus. E para encerrar, citando o último versículo de Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 31, diz o seguinte, portanto,
quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, que Deus continue abençoando cada um de vocês, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém.